qualidade do debate público, porque eu, sinceramente, me entristece. Eu cobri o MBL primeiro na rua, depois acampando na frente do Congresso Nacional, vi a participação, a importância que vocês tiveram no impeachment, sei da capacidade intelectual de cada um de vocês. Sinceramente, me entristece quando o senhor, que é uma pessoa... Depois vamos mostrar o livro, né? O livro amarelo que ele trouxe aqui, o programa de governo, que eu brinquei que era a Bíblia do MBL. Me entristece um tanto, porque quando eu vejo uma pessoa que tem a capacidade intelectual que o senhor tem, a capacidade de produção intelectual que o senhor tem, com 18 anos, 19 anos, começou a escrever artigos, inclusive, no jornal mais reputado do país, que é a Folha de São Paulo. Ajudou a pagar meu aluguel, inclusive, obrigado à Folha de São Paulo. De lá para cá, virou uma espécie de referência para uma ala. A forma como, inclusive, o senhor decidiu fazer as coisas, o senhor está aqui com segurança. Os alvos do senhor, muitas vezes, não tem. O que resta de caldo, você sabe exatamente a mensagem que você quer, qual é o objetivo que você tem com ela. Não tenho muita clareza se o senhor sabe o que o senhor produz com isso. Qual é o tipo de resultado na vida prática das pessoas que são alvos. E eu nem estou falando especificamente aqui de mim, eu posso elencar vários. Exemplo. E esse aqui é uma figura pública, tá? Que foi muito importante para o MBL. Ajudou a botar o MBL de pé pelos acertos e pelos erros. Renan Santos chama Sérgio Moro de rato, fraco e derrotado. Depois o Moro decidiu não ir ao debate, teve de fechar as redes sociais. De novo, em termos de contribuição para a qualidade do debate, o senhor acha que o senhor dá a melhor contribuição possível? Vamos lá, Dani. Primeiro ponto, eu ando de segurança por causa de ameaça de Comando Vermelho e de PCC. O Movimento Brasil Livre não tem nenhuma guerrilha armada a ponto de ameaçar a vida de ninguém. Então, assim, as pessoas que você tem como alvo não têm segurança, assim, eu não incito ninguém a matar ninguém, eu não tenho militância que mate ninguém, eu não tenho uma força armada. Até agora, nós não somos uma facção criminosa que ameaça a vida de ninguém. Até agora, vai para a universidade caçar briga com aluno. É um negócio assim, foram eventos do PT, do Fernando Haddad, salvo engano, foram 3. Que os militantes do MBL foram até lá, tem uma troca de provocações, os ânimos escalam, um dia vai dar merda, falando português muito claro, um dia vai dar merda. E aí a minha pergunta volta a ela, é a melhor contribuição que o senhor, o Renan Santos, são pessoas claramente muito habilitadas, com altas habilidades, para usar a expressão da moda, todo mundo lido, todo mundo entendido, todo mundo esperto, é a melhor contribuição até hoje. É tipo, pegar e emular o que fazem deputados da mais baixa qualidade, por exemplo, da Alesp, aqui em São Paulo, é uma pergunta, é uma curiosidade que eu tenho. O Mamãe Falei, inquestionavelmente inteligente, rápido. Isso é o melhor que vocês conseguem fazer? Dani, vamos lá. O exemplo que você citou é perfeito para mostrar o quanto ninguém está ameaçado em razão de um embate político com o MBL, é justamente o oposto, né? Todas as ações em universidades, nenhuma delas, ninguém do MBL, primeiro, não bate em ninguém, segundo, não começa a bater em ninguém. Sempre sai atacado. Sempre sai agredido. E a nossa diretriz há 12 anos sempre foi, não, obviamente, não começar a agressão, mas segundo, se agredido, não revidar. Mesmo porque você falou sobre o acampamento pelo impeachment em frente ao Congresso Nacional, eu estive nesse acampamento. E eu me lembro de quando o Cibá Machado era líder do governo, falou, vou expulsar esses vagabundos daqui, eu vou pro pau com vocês. Cibá Machado era deputado pelo PT. Isso. No outro dia, veio o MTST, né, e tacou pau, pedra, jogou rojão em cima da gente, e nós ficamos de costas, né, e mais uma vez, a nossa diretriz sempre foi essa. Por quê? Porque nós sabíamos que se a gente reagisse, a imprensa muito provavelmente colocaria a gente como agressor. E aí, nós estávamos de costas, nós só apanhamos, quebraram a costela de um militante nosso. No outro dia, a capa dos jornais era confronto. Mas que confronto? Confronto pressupõe 2 lados brigando. A gente sempre apanhou. E apanhou quieto ainda. Então, Dani, você me desculpa, mas não existe nenhuma ação nossa que tenha ameaçado a vida de ninguém. Mas chamar de rato
chamar o Moro de rato, não é um pouco excessivo para alguém que quer ser presidente da República? Não. Ele é um senador da República, né? O senador da República não pode ser rato? Vamos É lá. a impressão que o senhor tem dele hoje? Eu tenho muita curiosidade de saber, porque o Sérgio Moro, de novo, né? Impossível dizer que a direita que está aí, em todas as suas vertentes, e eu já fiz questão de separar aqui o MBL e o Missão, farei quantas vezes for necessário, seja pela, de novo, né, a qualidade intelectual, seja pela diferença sutil, eu diria, na forma. Mas ele foi um motor para essa direita. Há uma decepção com o que se tornou. Eu, sinceramente, não consigo entender como vejo a trajetória, uma trajetória muito acidentada, né? De todo poderoso para alguém que saiu desafiando o governo Bolsonaro e agora está lá ao lado, inclusive, defendendo o Flávio Bolsonaro de acusações que vocês, inclusive, cobram investigação. Qual é o juízo de valor que você faz desse personagem hoje? Então, é exatamente esse ponto que eu coloco. Você pergunta, olha, há uma decepção com a forma que vocês criaram ter levado a isso? Há uma decepção com as pessoas, né, que na época do impeachment nós éramos uma coisa só, por assim dizer, né? A direita toda estava unida e unida por uma razão muito simples, né? Não havia nenhuma defesa propositiva naquele momento porque estava todo mundo contra um governo. Naturalmente, a partir do momento em que cai um governo e começa a ter um debate sobre o que você defende em vez do que você é contra, cada um dentro da direita vai defender uma coisa diferente e nós tivemos, até teve um ponto da sua pergunta anterior que eu esqueci de responder, o rompimento definitivo que nós tivemos, porque no início de 2019 eu me declarava independente como deputado. Quando chegou em maio, abril, que Eduardo Bolsonaro nos chamava para organizar uma manifestação junto com os bolsonaristas contra o Congresso Nacional e contra o Supremo, a gente falou, não, mas peraí, contra o quê? Especificamente, você vai fazer crítica em relação a algum ponto? É o momento que vocês rompem, né? 2019 é isso, ou você vai né? defender o fechamento, né? Aí é o rompimento definitivo, porque, além de tudo, era uma coisa tosca e burra, porque a gente estava prestes a votar a reforma da Previdência. Eu falei, Eduardo, eu falava com o Paulo Guedes também, ministro, a gente está prestes a votar uma reforma que vai precisar de votos do Congresso Nacional. Você vai fazer uma organização contra o Congresso Nacional para quê? Só vai desidratar a reforma e aumentar o preço dela, que foi exato e precisamente o que aconteceu. Eu queria não, quer continuar? Eu não, queria só falar, perguntar de segurança. Eu preciso escolher as perguntas de vocês que eu respondo. Aí é vocês que administram as perguntas de vocês. Todo direito. Mas eu queria perguntar de uma outra polêmica, uma outra questão polêmica, que é o projeto de vocês para a segurança pública. Que o Missão criou, entre aspas, um slogan, que inclusive virou até frase de camiseta na convenção, que prendeu, matou, não é isso? Para os bandidos, né? Isso é uma atualização do famoso bandido bom e bandido morto? Pode explicar o que é o prendeu, matou? Explico. Bom, é muito simples na realidade enquanto discurso e mais complexo enquanto política pública, evidentemente. Enquanto discurso é o seguinte, olha, nós não queremos, enquanto governo, Estado brasileiro, nas nossas operações de retomada de território, de reocupação de território, nós não queremos matar ninguém, nem os criminosos. Agora, se os criminosos não quiserem se entregar, né, se a nossa polícia, as nossas forças armadas forem subir o morro e eles não se entregarem, eles serão mortos. Então, nós queremos prendê-los, mas vocês não querem se entregar, vocês vão ser mortos. Porque é assim que ocorre numa guerra em que... Mas não é o que parece, né? Esse slogan prendeu, matou, parece outra coisa, né? De propósito, Zanini, justamente para você me fazer essa pergunta. O fato de você levantar esse slogan e me fazer essa pergunta numa entrevista já mostra que a nossa intenção é bem sucedida, que é a provocação ser levantada. Pois aí a gente volta para o assunto anterior. Mas a provocação é o cerne. E aí, quando dá ruim, digamos assim, você levanta a mão e fala, mas eu só fui até o limite aqui, ó, veja bem. Mas veja, essa é uma provocação, primeiro, mais uma vez, nós não temos os mesmos meios e nós não temos os mesmos instrumentos dos nossos inimigos. Né? Nós não temos os 700, 800 milhões de reais que o Valdemar da Costa Neto vai ter para as campanhas dele. Eu não tenho um Sidônio no ministério para fazer propaganda, não tenho um canhão do governo federal para fazer propaganda. E mais uma vez, o slogan não dará ruim de nenhuma maneira. Um slogan é um slogan, né? Não vai acabar numa catástrofe, Dani. Mas só para permanecer esse ponto, por exemplo, pena de morte é algo que o Missão defende?
Olha, não é uma coisa que está no nosso livro amarelo, mesmo porque ele trata sobre políticas que são possíveis de ser implementadas neste horizonte de governo, né? E a pena de morte é inconstitucional. Agora, se você me perguntar, Zanini, pessoalmente, eu sou favorável a uma nova Constituição, primeiro... Com pena de morte. Com pena de morte. O Renan também? Primeiro, o Renan não sei. Há uma nova Constituição, todos nós somos favoráveis, né? Isso eu acho que é uma questão pacífica. Agora, sobre ter prisão perpétua, também todos nós somos favoráveis. Pena de morte, acho que alguns sim, outros não. Mas eu pessoalmente acho que, por exemplo, teve o caso mês passado de menores de idade que promoveram ali pedofilia coletiva. Eu acho que esse sujeito tem que ter pena de morte. Eu não acho que há nenhum tipo de recuperação. Menor de idade. Menores de idade cometendo pedofilia contra então, crianças. Mesmo para o menor de idade, o senhor seria favorável à pena de morte, a depender do crime em tela? Quando o crime é dessa gravidade, sem dúvida nenhuma. Agora, o Missão defenderia uma nova Constituição? Chegando no poder, Renan Santos, é algo que uma presidência Renan Santos poderia tentar fazer, uma nova Constituição? Não acho que seja viável no curto prazo. Acho que é um projeto de longo prazo. Eu não tenho dúvida, Zanini, que a minha geração vai viver uma Assembleia Nacional Constituinte. Mesmo porque o histórico que nós temos de longevidade de constituições do Brasil, essa já está durando demais e Roberto Campos dizia que já começou velha porque foi feita antes da queda do Muro de Berlim. Se tivesse sido feita depois, seria outra completamente diferente. Então, eu acho que essa já nasceu ultrapassada e que nós defendemos sim que outra seja feita, mesmo porque ela é extensa demais para ser mudada via emenda constitucional, né? E, eventualmente, haveria revisão de cláusulas pétreas, mas não vejo nenhum horizonte da gente fazer isso no curto prazo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal.